queridos amigos, queridos irmãos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui na nossa palestra online da Associação Espírita Boa Nova. É com alegria, é com o coração repleto de muitas felicidades que nós estamos aqui novamente, reunidos para aprender, estudar um pouco mais a cada semana sobre a doutrina espírita e a boa nova de Jesus. E antes então de iniciar esse momento, nós gostaríamos de convidar a todos vocês para sentir esse momento, sentir essa arte que trazemos para cada um de vocês, para que possamos nos sensibilizar com essa mensagem e já entrar em sintonia com Deus, sintonia com a espiritualidade e com as melhores vibrações. Olá, meu nome é Júnior Vidal e eu quero convidar você a cantar junto comigo nessa live tão especial e importante do Boa Nova. A primeira música se chama A Voz e a Canção, o compositor Eduardo Barreto. Canta, acende o silêncio, perfuma o momento, a luz da emoção. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e servir de abrigo para quem não tem mais com quem contar. Um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Pois canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem, quem precisa encontrar a luz no caminho. E para quem não tem mais o que esperar, existe a voz que se levanta e canta mais. É tua voz que se levanta e canta tanto em nós. Então, que essa mensagem maravilhosa, trazida através da arte, possa ter alcançado o fundo da alma de cada um de nós, que a gente possa ter sentido essas vibrações maravilhosas, esse amor de Cristo traduzido pela canção. E antes de iniciar o nosso momento, a nossa palestra online, a gente sempre traz aqui algumas campanhas, algumas atividades que a nossa casa está realizando.
E a gente gostaria primeiramente de agradecer imensamente a cada um de vocês que contribui, que colaboram com as campanhas, com os nossos projetos sociais. E hoje pela manhã nós distribuímos para dezenas de famílias cestas de alimentos, produtos de higiene e materiais de limpeza. Isso só foi possível graças à contribuição, à participação e à colaboração de cada um de vocês. Então, a gente aí reitera o nosso convite, reitera os nossos agradecimentos para que aqueles que sentirem à vontade, quiserem continuar nos ajudando, e será muito bem-vindo. As nossas entregas, das nossas cestas de alimentos, elas são realizadas mensalmente. Então, a gente precisa da contribuição e da ajuda de cada um de vocês para que a gente possa aí continuar mantendo e auxiliando, ajudando as famílias que necessitam dessas ajudas. Gostaríamos também de relembrar a campanha do material escolar, que nós estamos aí recolhendo os materiais escolares, que serão destinados para as nossas crianças, para os nossos jovens que estão passando por uma necessidade muito grande para conseguir realizar os seus estudos. E então a gente pede encarecidamente para quem puder ajudar, seja doando algum material, seja doando alguma quantidade financeira, será muito bem-vindo. Nós vamos deixar passando aqui embaixo nossos Pix para que você possa contribuir com qualquer valor que você julgar necessário ou que você puder contribuir. Lembrando também, aqueles que preferem comprar os materiais e nos entregar, a gente pede para que entre em contato diretamente com a Fernanda, que é responsável pelo Digi da nossa associação, e ela está organizando e administrando essa campanha. E também continuamos com a nossa campanha do saco de cimento. Como nós já viemos dizendo ao longo das nossas palestras, que a nossa casa está passando por um momento de ampliação, um momento de obra, e sabemos que esses materiais são materiais custosos, são materiais caros, e como nós vivemos apenas de ajudas, contribuição das pessoas, dos amigos, então a gente pede encarecidamente para quem puder, tiver condições de nos ajudar a continuar esse trabalho, a continuar a obra, será muito bem aceito. E agora nós estamos num momento, numa fase de concretagem interna, então estamos precisando de bastante cimento. Então, se você puder contribuir com apenas um saco, será muito útil, será muito bem-vindo, tá bom? Então, quem desejar nos ajudar, é só entrar em contato com o nosso amigo, o Nunes, José Avelino Nunes, que está responsável pela nossa obra. Ou então, possam estar direcionando algum valor, alguma quantia que julgar necessário, é óbvio, para que nós possamos aí dar continuidade, dar prosseguimento a essa obra que irá ajudar muitas famílias dentro dos projetos sociais que pretendemos desenvolver com as famílias do bairro Nova Santa Marta, aqui em Santa Maria. Bom, então estamos entrando no mês de abril, estamos iniciando uma programação nova, uma programação diferente para todos vocês. Lembrando que abril é um mês especial, porque no dia 18 de abril estamos comemorando o Dia do Livro Espírita, que também comemoramos o nascimento da doutrina espírita. E lembrando que no dia 31 de março de 1869, Allan Kardec fez a sua passagem do plano físico para o plano espiritual. E, em consequência disso, nós hoje vamos conhecer um pouco sobre o homem Allan Kardec, quem foi esse ser humano, quais foram os seus feitos, as suas obras, além da codificação espírita. Então, a gente convida a cada um de vocês
para conhecer um pouco mais sobre a história de Allan Kardec. E quem vai trazer o estudo da noite de hoje para todos nós é o nosso irmão, amigo Marco Ribas. A gente também convida cada um de vocês para que se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, para que vocês possam curtir as nossas palestras, possam comentar também e possam compartilhar com os amigos de vocês, com a família de vocês, para que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, a mensagem da doutrina espírita possa chegar a inúmeras casas, possa chegar a inúmeros corações. Então, muito obrigado por estar conosco, a cada um de vocês, que tenhamos uma noite de estudo, uma noite maravilhosa e esclarecedora. Boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar aonde está chegando esse momento o nosso estudo, o nosso trabalho. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui novamente juntos, estudando a doutrina espírita. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, agradecer a Jesus, nosso Divino Mestre, exemplo, modelo e guia, Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, e a todos os anjos e santos que nos auxiliam e nos protegem. E principalmente a vocês aí que estão nos assistindo, independente de ser espírita ou não espírita. A doutrina, a mensagem é para o espírito, é para o homem, é para as pessoas. Com certeza todos nós ganharemos com esses estudos. Estudaremos hoje obedecendo as normas da nossa casa, Associação Espírita Boa Nova de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu sou Marco Aurélio Ribas dos Santos, conhecido por seu Ribas, ligeirinho. Dependendo do lugar onde eu estou, por onde eu passo, eles me colocam um nome e graças a Deus sempre é com carinho, com certeza, com amor, com respeito ou sem respeito, não há problema nenhum. A doutrina espírita nos faculta o bem-estar, a alegria, a satisfação e o entendimento. E nós estamos aqui exatamente para isso. Então, hoje nós falaremos da doutrina espírita, falaremos sobre o homem Kardec. Quem foi Kardec? Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Kardec. Esse é o assunto de hoje. Convidamos a todos vocês para nós darmos uma caminhada, fazer uma viagem, uma estrada longa, mas que com certeza ninguém vai cansar. Traz satisfação, prazer, alegria e a estrada é bela. Estávamos aqui pensando o que teria motivado a este homem, um intelectual francês, rico do século XIX, a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. O que motivou esse homem a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo? No entanto, esse entusiasmo que Allan Kardec teve para conhecer essa teoria, logicamente não é o mesmo que hoje nós temos. É que nem o cristianismo. O cristianismo de Cristo não é o mesmo cristianismo que nós temos hoje. Cristo veio há mais tempo. Nós não conseguimos ainda entender e muito menos a praticar. E o Espiritismo é a mesma coisa. Kardec também veio na época para ser a terceira revelação. E foi a terceira revelação. Jesus já tinha dito que mandaria a terceira revelação. E veio por intermédio de Hippolyte Léon Denisard Rivail,
ou Allan Kardec. No entanto, esse entusiasmo que Kardec teve, nós não temos hoje ainda. Mas ele foi um homem, após décadas de pesquisa, fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas, folhetos de pesquisa, Allan Kardec chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original do cristianismo. Ele veio trazer as explicações que Jesus não podia ter dado naquela época por falta de entendimento nosso. Mas mesmo ele não trouxe ainda todos os esclarecimentos, porque nós ainda não estamos em condições de entender tudo. O Espiritismo é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Ele disse, e nós afirmamos, o Espiritismo é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. É o que nós estamos vivendo hoje no momento. Nas filosofias do desespero, como se elas pudessem equacionar todos os enigmas da inquietação humana. Nas filosofias que existia e existe, eles acham que pode equacionar todos os enigmas da humanidade. Mas Kardec trouxe por intermédio das mais positivas pelo estudo da doutrina espírita que conduz o discípulo ao esclarecimento, que é a base da segurança, condição precípua da paz. O estudo espírita, da doutrina espírita, conduz o discípulo, o homem, ao esclarecimento, que é base da segurança recíproca da paz. A doutrina espírita oferece segurança e harmonia íntima. O Espiritismo, a doutrina espírita oferece segurança e harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão para ser melhor assimilada e mais fácil de ser vivida. O Espiritismo aprofunda, a doutrina espírita aprofunda convicção e da renovação indispensáveis à preservação do patrimônio espiritual. O Espiritismo aprofunda convicção de renovação indispensável à preservação do patrimônio espiritual. Que patrimônio espiritual é esse? São os conhecimentos que nós adquirimos das leis de Deus, da ciência, da filosofia. Com estes conhecimentos, nós melhoramos o nosso patrimônio espiritual. Outro não foi o título que Jesus deu, senão de mestre. Outro não foi o título, não foi outro título que Jesus deu. Deu como o mestre, o de mestre. Kardec se fez professor. Allan Kardec se fez professor para ajudar-nos a estudar e compreender as leis divinas, a entender as obras da natureza. Conheça a vida e as obras de o homem por trás do Espiritismo. O homem por trás do Espiritismo. Quem foi o homem? O homem foi Allan Kardec. O Espiritismo foi a doutrina que ele trouxe por intermédio dos espíritos. Foi o codificador. Kardec, o codificador da doutrina espírita. Seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804.
desencarnou na França em 31 de março de 1869, com 65 anos de idade. Numa época em que a situação sociopolítica e religiosa da França era muito incerta. A ciência e a religião viviam em guerra. Na época em que a ciência e a religião viviam em guerra. A França, como todos nós, muitos de nós conhecemos, que a França nessa época era o berço da cultura do mundo. E Kardec lá nasceu e codificou o Espiritismo. Olha as dificuldades que ele teve, mas ele superou. Allan Kardec foi um homem, está lá reverenciando como pensador laborioso, que soube honrar a França. Grande era o seu conhecimento intelectual e moral. Grande era o seu conhecimento intelectual e moral. Conhecedor do magnetismo de Mesmer. Kardec, o homem de grande fé. Kardec, o homem de grande fé. Em 1854, Kardec tinha 50 anos. Em 1854, Kardec tinha 50 anos já de idade, aonde era grande na Europa a notícia das chamadas mesas girantes. Ali começou os fenômenos, os questionamentos por Kardec. Sessões que eram comuns fenômenos na época, na França, nada do magnetismo, para ele era diferente, era difícil, era desconhecido, porque ele já tinha esse conhecimento, fazendo com que ele pudesse desponderabilizar a matéria. O magnetismo é a possibilidade do fluido magnético desponderabilizar a matéria, fazendo com que ela pudesse tomar movimento. Mesmer também tinha conhecimento da matéria. E aí os fenômenos realizados nos Estados Unidos pelas irmãs Redeville com as irmãs Fox, em Redeville com as irmãs as irmãs Fox. Kardec, tomando conhecimento dos fenômenos, pôde observar conceitos, grandes esclarecimentos, pois chegou à conclusão esses efeitos em pessoas com qualificações próprias. Ele se convenceu, percebeu que esses fenômenos tinham classificações com pessoas próprias. A primeira das pessoas que ele questionou, ele percebia que as primeiras pessoas que eram questionadas com perguntas frívolas de pessoas e tolas. Kardec, então, como ele era um homem instruído e tinha outros objetivos, sem brincadeira, com seriedade, Kardec modificou completamente essas práticas, passou a fazer perguntas inteligentes. Primeiramente, aquelas que mais lhe interessava dentro do campo da ciência e da psicologia. Inicialmente, as perguntas eram feitas em tom de brincadeiras, perguntas frívolas, tolas. Mas Kardec não tinha outro objetivo, ele passou a fazer perguntas mais inteligentes. Por quê? Baseado no campo da ciência e da psicologia, que era a área dele. Com este trabalho de Kardec,
deu a conhecer ao mundo. Com esse trabalho de Kardec, deu a conhecer ao mundo o quê? A realidade do mundo espiritual. A realidade do mundo espiritual só passou a ser conhecida cá no nosso mundo por intermédio de Allan Kardec, nestas observações sérias que ele fez com os fenômenos que existiam na época. Realidade dos espíritos encarnados. Realidade dos espíritos encarnados e sua comunicabilidade, sobrevivência da alma, moralizou a reencarnação. Com esses conhecimentos, com esses questionamentos, com essa comprovação, Kardec moralizou a reencarnação. Explicações lógicas e racionais da razão, da existência, facultando ao homem, a nós, de onde vim, para onde vou, o que eu tenho que fazer aqui. Então, essas perguntas foram feitas e continuam sendo feitas até hoje. Kardec provou, analisados pela ciência que podia. Kardec provou, analisado pela ciência que podia, maravilhar, instruir, melhorar, moralizar e consolar por intermédio desses conhecimentos, dessa pesquisa. Ele provou para a humanidade na época. Como? Qual os métodos que ele usou? Kardec usou um método de experimentação. Esse método de experimentação é os métodos em que ele aprendeu, que estudou na escola de Pestalozzi, que tinha este princípio, esses métodos de ensino, que era o ensino por experimentação. E esse ensino de experimentação, os métodos de experimentação, permitia que observava mais, comparava, experimentava vários médiums, várias perguntas em vários espíritos. Percebeu no fenômeno, Kardec percebeu nesse fenômeno a solução para problemas que não tinha até então. Problemas do passado, do presente e do futuro. Eis aí a chave da solução desses problemas. Então, percebendo esses fenômenos, colocou como chave, a chave é a senha do WhatsApp, a senha do Facebook, a nossa senha do telefone, do passado, presente e futuro, da humanidade, a revelação das crenças e das ideias. E qual foi essa? É o estudo do Espiritismo. A revelação, a confirmação da realidade dos espíritos, da comunicabilidade, da sobrevivência da alma, moralizou a reencarnação. Então, e o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Foi em 1855 que Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade. Em 1855, Kardec iniciou as suas experiências com o mundo da espiritualidade. Na época, foi bastante propícia para tal descobrimento, pois a Europa estava em uma fase a qual havia sido despertado a atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Então, na época, os fenômenos espíritas estavam por toda parte, mas não tinham este esclarecimento. Então, Kardec foi o codificador, o esclarecedor, criou estes métodos e o Espiritismo. Depois de assumir o seu
E foi nesse momento, então foi nesse momento que Kardec assumiu os fenômenos conhecidos da época como espiritismo, que ele também, neste momento que ele abriu mão, Kardec, nesse momento, abriu mão de quê? Abriu mão do seu nome, a sua identidade, de suas atividades profissionais, para tornar o pai do espiritismo. Ele não poderia continuar com o nome de Kardec para não haver uma influência da sua personalidade, do seu conhecimento, do homem, do seu Hipólito Lie, de ser o seu Hipólito Lyon Denisard. Passou então a ser Kardec. Como e por quê? Depois de assumir o seu nome, de vez ele realizou um trabalho de solidariedade e tolerância, o qual teve como objetivo promover a efetiva educação espiritual do ser humano na plenitude da imortalidade. Nesse trabalho que Kardec fez, ele criou o Livro dos Espíritos. Como foi criado o Livro dos Espíritos? Por intermédio de vários espíritos que traziam para ele esta pesquisa, esse esclarecimento. Kardec foi o missionário, ele foi o presidente, o coordenador, o responsável pela codificação. Mas como? Ele veio com essa missão, já preparado de outras reencarnações. Quando, em 18 de abril de 1857, que publicou o primeiro livro dos Espíritos, assinou o nome, não assinou o seu nome, Hipólito Lyon Denisard, porque esse trabalho iria influenciar os leitores. Foi aconselhado pelo espírito que dirigia o trabalho da codificação Espírito e Verdade. Então, como a missão dele não era material e sim espiritual, ele foi aconselhado não usar o seu nome social, seu nome material, físico, e sim Allan Kardec. Por que Allan Kardec? O Espírito de Verdade que adotasse o nome de Allan Kardec, nome que ele tivera quando em outras reencarnações aos celtas fora um sacerdote druida. Então, em outras reencarnações, ele tinha sido Allan Kardec. E foi aconselhado, então, usar esse nome para conduzir a doutrina espírita. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 18 de abril de 1857, numa quantidade de 501 perguntas. Esgotou-se rapidamente. Mas, revelando a nova edição, em 18 de março de 1860, de 57 para 60 foram 3 anos. Desses 3 anos, já mais elaborada, que tinha 1019, que até hoje estão aí as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Também é bom lembrar, no Brasil, em 1945, aqui no Brasil, foi traduzida o Livro dos Espíritos por Guilom Ribeiro, que traduziu do francês para o português, primeira obra aqui no Brasil. Kardec publicou vários livros e viu que a doutrina nova que nascia era. Ele publicou vários livros, mas percebeu que na doutrina nova que surgia era filosofia, ciência e também religião. Por isto que diz, quando estuda a ciência, quando se estuda é ciência, quando ensina é filosofia e quando moraliza é religião. Então, Kardec, nas suas várias
obras que criou, percebeu na doutrina espírita nova na doutrina espírita nova que nascia, percebeu filosofia, ciência e também religião. Por isso que o espiritismo é calcado, baseado no triplo aspecto: ciência, filosofia e religião. Quando estuda, é ciência. Quando ensina, é filosofia. E quando moraliza, é religião. Religião de observação, revivencia do Evangelho do Senhor Jesus, destrói o materialismo, o maravilhoso e o sobrenatural. Religião de observação, revivencia do Evangelho do Senhor Jesus, destrói o materialismo, o maravilhoso e o sobrenatural. O Espiritismo não cria ideias preconcebidas. As ideias que ele tem são baseadas na observação, na confirmação, na comprovação, aí na exposição. Mas renova as ideias, ele não cria, ele renova as ideias. As nossas ideias, ele renova as nossas ideias. Allan Kardec sofreu muito, como até hoje todos os criadores têm as rejeições de tudo. E Kardec não foi diferente disto. Então, o que aconteceu com ele? Resistiu porque ele tinha muita fé, muita esperança e muita certeza em Deus, nas leis de Deus. Por isso que ele resistiu. Então, ele foi reconhecido como um missionário. Criou várias obras, como foi dito. Várias obras foram criadas por Allan Kardec. E, como professor, criou várias obras. Como espírita, criou também várias obras. Como professor, revolucionou a cultura na França na sua época. Como espírita, criou várias obras, tendo como uma das bases o Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro que ele criou, com todo este cabedal de perguntas e respostas. E assim, o Livro dos Espíritos, criado em 18 de abril, que agora, neste mês, agora dia 18, estará completando 165 anos de idade, jovem ainda. Que eu saiba, até hoje não houve nenhuma modificação das perguntas, dos questionamentos feitos até agora. Mas Kardec deixou em aberto. Todas e qualquer perguntas, dúvidas que houver no Livro dos Espíritos, em suas obras, for comprovada científica, filosoficamente, será modificada. E assim, nós demos uma ideia generalizada do Kardec, o homem Kardec, quem foi Kardec, onde ele nasceu, quando ele nasceu, as suas obras, quando ele morreu com 65 anos de idade. Começou a trabalhar no Espiritismo com 50 anos. Dentro de 15 anos, ele codificou, elaborou, criou essas 5 obras e deixando ainda uma escrita, que é Obras Póstumas. Após o desencarne dele, as obras póstumas pela sua esposa,
pela sua esposa, que deu continuidade a este trabalho dele. Então, assim, prezados irmãos, irmãs, é um estudo teórico, uma história, logicamente bastante, não digo que seja cansativa, mas assim, não é motivadora, mas é necessário que nós, de quando em quando, nas épocas oportunas, que é o momento agora, de trazer para todos vocês, espírita, não espírita, o que é o espiritismo? Quem foi o codificador do espiritismo? Aonde ele nasceu? Por que ele veio codificar a doutrina? Ele foi um missionário. Jesus já havia dito. Primeira revelação, Moisés, os mandamentos. Segunda, Jesus, e Jesus disse, mandaria um espírito de verdade trazer a terceira revelação. Por isso que Kardec recebeu a coordenação da sua obra por o Espírito de Verdade, que orientou todo o seu trabalho. Kardec não trabalhou sozinho, tinha equipe, como todos nós não trabalhamos só. Todos nós somos dependentes uns dos outros. Na própria doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que dividiu em 4 partes, nessas 4 partes, para que pudesse ser elaborada em cada parte dessa uma obra. Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Então, estas obras trazem minuciosamente explicado por parte a doutrina dos Espíritos. E essa doutrina veio para nos esclarecer e proporcionar a todos nós os esclarecimentos daquelas perguntas que todos nós temos. Da onde eu vim? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? E para onde eu irei? São perguntas que diariamente nós fizemos para nós mesmos. Mas e assim, então, prezados irmãos, nós concluímos nosso estudo de pesquisa e agradecemos a todos vocês por esse carinho, por essa atenção de estarem aí. Com certeza eu tenho, nós temos, vós tens, que não se consegue agradar a todos de tudo aquilo que a gente pretende fazer. Mas eu volto a dizer, o Espiritismo cobra de cada um de nós um estudo contínuo, sério e constante. Tiramos meia hora por dia, 2 horas, 5 horas por semana, um dia no mês para estudarmos. O Espiritismo nos cobra de cada um de nós estudo, pesquisa, reflexões, observações e principalmente, após tudo isso, o essencial de tudo, que é a mudança íntima de cada um de nós. Esse é o mais difícil. Nós estamos em guerra hoje, guerras bélicas, guerras materiais, mas a maior guerra, o maior inimigo é nós conosco mesmo. Se o mundo não está bom, se o mundo está em guerra, só tem um culpado de tudo isso, somos nós. O que nós estamos fazendo para melhorar o mundo? O que nós estamos fazendo para adquirir a paz? E a paz, muitas das vezes nós procuramos longe de nós e ela está dentro de nós. Como nós possamos melhorar e adquirir a paz? Tem um remédio único, fundamental, chama-se a oração, a prece. Esta oração, esta prece é o alimento do nosso espírito. E o espírito alimentado, corpo forte, robusto. E assim, agradecido mais uma vez, que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado
pela atenção de todos. Que é Deus? Indagou. Aquele que veio para descortinar e que questionou muitas e mais vezes que se pode contar. Como homem não diferente, teve que sofrer e que buscar. Mesmo quando ainda se preparava, traçado o programa estava com objetivo sólido e necessário: esclarecer, consolar, evangelizar. É claro que sim, podia ele fracassar, mas também foi amparado e instigado a perseguir e encorajar. Das mesas girantes aos médiuns manifestantes em todos os cantos, a verdade ressoar. Livros queimados, a sol e céu alado e a verdade a alastrar. Não foi possível parar nem calar. Muito mais que o fenômeno, de cientista e educador nada anônimo, a missionário se mostrar. A mensagem não era dele. E lhe exigiu 4 letras. Tudo. Tudo. Resignar, abdicar, confiar e dedicar. Por demasiado passou e com exímia envergadura moral a vida entregou pelo véu a retirar. Com conteúdo surpreendentemente novo, quantos e quantos abraçou, dos planos de cá e de lá. Soube ouvir com o olhar de enxergar e ainda com fidelidade reproduzir as inteligências a comunicar. Muito mais que codificar. O Espiritismo apresentou e também vivenciou a doutrina com inexprimível andar. Bases científicas, filosóficas e consequências religiosas. Assim trabalhou e a imortalidade explicou, deixando páginas vivas e eternas de conhecimento basilar. Da esfera terrestre, já partiu, mas a morte não existe, insistiu, e a mensagem demorou, mas floresceu, principalmente no Brasil. E resposta dos espíritos como ninguém, ele extraiu. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.